Antes que a humanidade conquistasse os picos gelados, antes que a ciência compreendesse plenamente a vida em altitudes extremas, já existia um mundo selvagem e congelado, onde a vida precisava se adaptar para sobreviver a cada dia. Estendendo-se pelo coração da Europa, os Alpes são o lar de criaturas resistentes que sobrevivem entre o gelo e a neve, predadores que se escondem nas encostas rochosas e espécies perfeitamente adaptadas ao frio rigoroso. Um reino de altitude, implacável e cheio de desafios, os Alpes selvagens. Bem-vindo aos Alpes selvagens, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Por favor, deixe um like e inscreva-se no canal para nos incentivar a criar mais conteúdos de qualidade. Não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo do vídeo para que possamos trocar ideias juntos. Vamos começar! Há milhões de anos, quando a Terra ainda estava mergulhada no caos, enormes placas continentais colidiram entre si, elevando majestosas cordilheiras. Aqui, os picos cobertos de neve eterna parecem fundir-se com o horizonte infinito. Penhascos afiados elevam-se como lâminas que esculpem o céu azul profundo, cicatrizes desta violenta agitação geológica. Estes são os Alpes suíços, onde vastas geleiras serpenteiam entre os vales, esculpem cânions e dão vida aos exuberantes prados que se estendem mais abaixo. Por trás dessa beleza silenciosa, esconde-se uma realidade dura, onde cada movimento está ligado à sobrevivência. Mas, por trás da beleza estática destes picos nevados, o que realmente mantém estável o ecossistema alpino durante milhões de anos? E será suficiente uma mudança minúscula na temperatura, nas quedas de neve ou no fornecimento de água para abalar o frágil equilíbrio que sustenta a vida aqui? Quando o inverno cobre a região, os picos que rodeiam o Matterhorn tornam-se fortalezas de gelo. Nos penhascos verticais, o Ibex dos Alpes desafia a gravidade, subindo mais alto para evitar inimigos e procurar as raras manchas de vegetação expostas sob a neve. Abaixo, nos Vales Brancos, a camurça atravessa as encostas com uma agilidade assombrosa, apesar de a neve profunda retardar cada passo, mas cada movimento é observado. Nas sombras, o lince euroasiático espreita silenciosamente, suas patas afundando na neve sem emitir som. No alto, a águia real estende suas asas, cortando o céu, descendo como uma flecha em direção aos mais vulneráveis. O inverno aqui é brutal. Apenas os indivíduos melhor adaptados podem sobreviver. Ocupando mais de 60% do território suíço, os Alpes são um símbolo nacional, onde montanhas altas e vales profundos criam uma paisagem espetacular. Embora a Suíça possua apenas cerca de 14% da superfície total dos Alpes europeus, o país abriga 48 dos 82 picos com mais de 13 mil pés, cerca de 4 mil metros, e a maioria dos restantes está a apenas algumas dezenas de quilômetros da fronteira. Esta é a terra onde o tempo parece parar entre o gelo e a rocha.
O nome Alpes provém do latim antigo albus, que significa branco, evocando picos nevados como coroas de gelo que tocam o céu, mas a história dos Alpes é muito mais profunda. Com uma altitude média de mais de 6.500 pés, os Alpes suíços estendem-se de sudoeste a nordeste, formando a espinha dorsal do relevo do país. O pico Dufourspitze, de 15.203 pés de altura, eleva-se como um gigante em um mar de montanhas. A geleira Aletsch, de 14 milhas de comprimento e 46 milhas quadradas, não é apenas uma maravilha natural, mas também a fonte de grandes rios como o Ródano e o Reno. Vales como Zermatt e Lauterbrunnen foram esculpidos profundamente por geleiras durante milhões de anos. Lauterbrunnen, com mais de 70 cachoeiras que caem de penhascos verticais, é um testemunho vivo do poder duradouro do tempo e do gelo. Zermatt encontra-se ao pé do Matterhorn, onde uma das montanhas mais icônicas do mundo se ergue como uma pirâmide perfeita. Os Alpes suíços são também uma das regiões com maior biodiversidade da Europa. Dezenas de milhares de espécies de plantas e animais vivem aqui, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar. Para cada 328 pés de aumento na altitude, a temperatura média cai aproximadamente 0,56 graus Celsius, formando 3 zonas climáticas distintas: a zona subalpina, a zona alpina e a zona de geleiras. Cada zona proporciona habitats distintos, desde frescos bosques de pinheiros e ricos prados alpinos até o mundo gelado das geleiras. Aqui, cada dia é um desafio de sobrevivência, onde as espécies devem lutar contra o frio implacável, apegando-se à frágil esperança dos meses quentes que se aproximam. Este é o maciço do Gran Paradiso. Há fome no vale. A maioria das árvores foi despojada de suas folhas. Não há mais frutas, não há mais sementes, e os insetos se escondem sob a casca. Para evitar morrer de fome, algumas aves pequenas criaram uma técnica muito inteligente. Elas se reúnem em grupos compostos por várias espécies diferentes. Começam procurando uma árvore inexplorada. Qualquer uma que encontrar uma árvore dará o alarme às outras. Agora, todos podem tomar suas posições na árvore do dia. No topo estão os quebra-nozes. Eles vigiam. Abaixo deles, os chapins palustres quebram pinhas para obter sementes. Mais abaixo, nos galhos, o chapim de polpa e a trepadeira comum procuram pequenas aranhas escondidas sob os líquenes. Na parte inferior, o chapim carvoeiro e o chapim azul se entusiasmam com uma larva de borboleta. Todas estas espécies diferentes encontraram uma forma muito eficiente de se alimentar, ajudando-se mutuamente. Ao primeiro sinal de perigo, elas se advertem entre si. Uma vez saciadas, podem retornar aos seus próprios ninhos para se protegerem das duras condições. Uma nevasca rapidamente torna-se um frio brutal. Algumas poucas horas assim podem ser fatais. Que proteção elas têm?
Algumas espécies têm plumagem especialmente adaptada. São capazes de suportar temperaturas de 50 graus negativos. Algumas preferem passar o inverno sob a terra. Mantém sua temperatura corporal em 4 graus. Seus corações batem uma vez por minuto e, acima de tudo, dormem durante muito tempo. Um tempo muito longo, exceto quando sentem frio. A marmota sabe que quanto maior for o grupo, mais fácil é se manter aquecida. Para ter muitas marmotas, é necessária uma família. Isso nos leva a outro desafio na alta montanha: como encontrar um parceiro quando chega a primavera. Algumas espécies encontraram uma forma bastante incomum: encontros rápidos na montanha. Este é o maciço de Beaufortain. Uma vez por ano, há uma reunião aqui, em um dia exato conhecido apenas pela população de rãs temporárias. Depois de 9 meses de sono profundo, este jovem macho acaba de acordar com um impulso irresistível: encontrar uma parceira. Este solteiro sabe exatamente para onde tem que ir. Um pântano de turfa a 3 quilômetros de distância. Por que ele tem tanta pressa? Para onde ele vai, haverá apenas uma fêmea para cada 5 machos. Todos chegam lá ao mesmo tempo. Por isso, apenas os que chegarem primeiro encontrarão uma parceira. Uma fêmea. A ideia é agarrá-la e não soltá-la? Isso é um macho. Aqui estamos, chegamos. Um ponto de degelo entre o gelo. Veja essa beleza, esses olhos dourados, essa pele marrom. Ela é a escolhida. Ele tem certeza disso? Agora ela deve aceitá-lo em suas costas. O segredo é mostrar seus movimentos fluidos. Ela se move demais. Agora, o problema é que este grupo de pretendentes não se deterá diante de nada para roubar sua amante. Talvez seja melhor procurar em outro lugar. Aqui, ele pode intervir? O jovem macho não encontrará uma parceira este ano. No entanto, não está derrotado. Em um lugar cheio de ovos, ele pode espalhar seu próprio esperma. Ele terá descendência, e isso é o mais importante. As rãs temporárias não vivem em casal. Elas se acasalam durante uma semana por ano e depois seguem seu próprio caminho. O verão nos Alpes suíços é o momento em que a vida desperta. Depois de um longo inverno, a neve derretida dos picos mais altos começa a fluir através dos vales, formando riachos cristalinos. As temperaturas oscilam entre 50 graus Fahrenheit e 68 graus Fahrenheit, 10 graus Celsius a 20 graus Celsius, nas terras baixas, trazendo calor e energia para todo o ecossistema. Campos de flores silvestres florescem nas vastas pradarias, criando uma tapeçaria de cores vibrantes. O degelo das geleiras alimenta os grandes rios, transformando os vales em habitats ricos para a vida selvagem. Em altitudes de entre 6.560 e 9.840 pés, o verão na região alpina da Suíça revela uma paisagem cheia de vitalidade. À medida que as temperaturas aumentam, oscilando entre 37 graus Fahrenheit e 68 graus Fahrenheit, 3 graus Celsius a 20 graus Celsius, a neve nos picos começa a derreter. No alto, picos como o Matterhorn e o Dufour Spitz destacam-se por sua beleza eterna.
Agora já não estão congelados, mas refletem o brilhante sol do verão. A água glacial flui rapidamente em direção aos vales, criando majestosas cachoeiras. É o chamado da vida. Prados exuberantes e tapetes de flores, mantidos pela água do degelo de geleiras como a Morteratsch, pintam uma cena pitoresca. Este suprimento de água fria não só cria uma beleza serena, mas também fornece farta nutrição para todo o ecossistema. Estas pradarias são uma fonte vital de alimento para o ibex dos Alpes, o animal icônico da Suíça, também conhecido como Steinbock. No verão, eles se deslocam para os penhascos íngremes para encontrar grama fresca, ervas e arbustos. Sua capacidade de escalada é assombrosa, resultado de milhões de anos de evolução. Com cascos fortes e músculos desenvolvidos, o ibex pode se agarrar facilmente a superfícies de apenas algumas polegadas de largura, acessando áreas que outros animais não conseguem alcançar. Estes penhascos quase verticais tornam-se refúgios seguros, protegendo-os de predadores como a águia real e o lince euroasiático. Esta característica dá a esta cabra montesa uma vantagem significativa para acessar áreas de prados e arbustos exuberantes, minimizando a competição por alimento com outras espécies. No final do verão, os machos frequentemente deixam o rebanho para participar de batalhas pelo domínio. Os poderosos choques de cabeças dos machos jovens ecoam pelas montanhas, criando um espetáculo grandioso. Estas lutas não são apenas uma forma de estabelecer a hierarquia no rebanho, mas também uma preparação para a próxima temporada de acasalamento no outono. O verão nas altas montanhas traz um período ocupado, mas favorável para a camurça. Os prados alpinos estão exuberantes e cheios de vida, proporcionando uma fonte abundante de alimento. As camursas aproveitam ao máximo este tempo, movendo-se através de penhascos íngremes para encontrar comida em áreas que poucos outros animais conseguem acessar. Suas excepcionais habilidades de escalada, graças às suas pernas fortes e cascos perfeitamente adaptados, permitem-lhes manter a aderência em superfícies de rocha escorregadias. As camursas vivem em pequenos rebanhos, que costumam constar de 15 a 30 indivíduos. O rebanho é bem organizado, liderado por machos fortes que vigiam o território e controlam as áreas com as fontes de alimento mais nutritivas. Em direção ao final do verão, a competição entre os machos aumenta à medida que começam a afirmar sua força em preparação para a temporada de acasalamento de outono. As fêmeas e os filhotes costumam se deslocar para áreas mais seguras, longe das zonas onde a águia real ou o lince euroasiático poderiam estar caçando. A vigilância constante é sua estratégia de sobrevivência, especialmente ao cruzar áreas abertas. Um estudo de 2023 da Universidade de Zurique mostrou que as camursas podem atingir velocidades de até 31 milhas por hora, 50 km por hora, em terrenos acidentados. Esta é uma vantagem significativa que lhes permite escapar facilmente de predadores potenciais. A lebre da montanha, também conhecida por muitos nomes como lebre azul, lebre da tundra,
lebre dos Alpes e lebre variável, simboliza a incrível adaptação ao duro ambiente dos Alpes suíços. Quando chega o verão, a lebre da montanha troca gradualmente sua pelagem branca de inverno, substituindo-a por uma cor cinza amarronzada. Ela se funde com as encostas rochosas e os prados verdes, quase desaparecendo na paisagem selvagem. Durante este tempo, a grama, as flores silvestres e outras plantas nutritivas tornam-se sua dieta principal, ajudando-a a recuperar energia após o duro inverno. No entanto, as ameaças estão sempre presentes. Predadores como a águia real e o lince euroasiático estão sempre à espreita. A mudança de cor da pelagem da lebre não é apenas para a camuflagem, mas também uma forma de lidar com o intenso sol do verão. A pelagem espessa e a capacidade de mimetizar-se com a paisagem as ajudam a sobreviver neste ambiente desafiador. Em altitudes mais baixas, que oscilam entre 5.000 e 6.500 pés, 1.500 a 2.000 metros, a zona subalpina da Suíça atua como uma ponte entre as florestas densas e os prados alpinos verdes. As temperaturas de verão aqui oscilam entre 41 graus Fahrenheit e 68 graus Fahrenheit, 5 graus Celsius a 20 graus Celsius, permitindo que a vida floresça de novo, com árvores e vegetação brotando, criando uma paisagem natural fresca. A água do degelo flui pelas encostas, serpenteando através de bosques de pinheiros, abetos e píceas. Nos vales, os prados verdes estendem-se como um tapete macio. O açafrão e as campânulas florescem com tons púrpuras e brancos, adicionando um toque poético à paisagem. As densas florestas de pinheiros e abetos proporcionam tanto alimento quanto refúgio, ajudando o veado vermelho a evitar os predadores que espreitam na escuridão da floresta profunda. Sob o sol suave, os cervos seguem suas mães, aprendendo a encontrar grama fresca. Durante o verão, os rebanhos de veados vermelhos passam a maior parte do tempo deambulando pelas pradarias, procurando os pontos de pastoreio mais frescos e deliciosos. Um veado adulto precisa consumir de 15 a 30 libras, 7 a 14 quilos, de comida por dia para manter sua saúde. Com um peso de entre 330 e 600 libras, 150 a 270 quilos, o veado vermelho domina a paisagem montanhosa. Os machos, com suas majestosas galhadas, tornam-se mais fortes nesta temporada. Suas galhadas não são apenas um símbolo de força, mas também uma ferramenta vital para as próximas batalhas durante a temporada de acasalamento. Enquanto isso, o corso, menor que o veado vermelho, está mais ativo do que nunca. Os machos participam de ferozes competições, conhecidas como o período de cio, para ganhar o direito de se acasalar. Eles perseguem e lutam, esfregando seus chifres contra as árvores e emitindo fortes chamados para marcar território e atrair as fêmeas. Estas lutas não são apenas uma demonstração de força, mas também uma forma de estabelecer o domínio na população. A rica vegetação de verão com grama fresca, folhas jovens e brotos nutritivos ajuda o corso a acumular a energia necessária.
A abundância de vida vegetal na zona subalpina é crucial para a sua saúde e o crescimento de sua população. Costumam se alimentar cedo pela manhã e ao final da tarde para evitar o calor do dia, enquanto durante o dia se escondem nas florestas densas para descansar e se proteger dos predadores à espreita. A raposa vermelha é uma caçadora experiente e oportunista que prospera quando a natureza se torna vibrante e abundante. Embora tenda a ser solitária, o verão é quando os filhotes crescem e começam a aprender habilidades de sobrevivência com sua mãe. Eles se aventuram fora da toca, exploram os arredores e aprendem a caçar. A mãe raposa atua como guia, ensinando suas crias a caçar, procurar comida e se defender das ameaças. Como animal onívoro, a raposa vermelha é muito adaptável em sua dieta. Durante o verão, caça ratos, aves jovens, lagartixas e insetos, utilizando sua capacidade de saltar até 3 pés, quase 1 metro, para capturar eficazmente pequenos roedores escondidos sob a terra. Além da caça, também comem bagas e frutas do bosque, garantindo que mantenham seus níveis de energia e se preparando para os tempos difíceis que se aproximam. Enquanto isso, o texugo europeu torna-se mais ativo à noite. Ao cair do sol, o texugo utiliza seu aguçado sentido do olfato para detectar diversas fontes de alimento como minhocas, insetos, raízes e, ocasionalmente, pequenos animais. As minhocas constituem a maior parte de sua dieta, com aproximadamente 60% de sua ingestão de alimentos proveniente dessa fonte. Um texugo pode consumir de 1,5 a 2 libras, 0,7 a 0,9 quilos de minhocas por noite, o que equivale a cerca de 200 minhocas. Os texugos costumam procurar comida em áreas úmidas, onde os insetos e as minhocas são mais fáceis de encontrar. Os prados densos e as bordas das florestas na zona subalpina são lugares ideais para suas caçadas. Com suas garras fortes, os texugos cavam profundamente no solo para encontrar raízes e tubérculos como fonte de alimento suplementar. Durante o verão, o texugo europeu não só se concentra na busca de comida, mas também em se preparar para a temporada de acasalamento da próxima primavera. Machos e fêmeas participam de rituais de cortejo, formando vínculos de casal duradouros. Vivem em grupos familiares grandes com estruturas sociais complexas, compartilhando extensos sistemas de túneis subterrâneos. Uma toca pode ter até 50 entradas, que são renovadas e recobertas regularmente com grama seca e folhas durante o verão. Estas tocas não são apenas refúgios, mas fortalezas contra os predadores e o clima severo, ajudando-os a sobreviver nas desafiadoras condições da montanha. Quando os dias de verão passam, os Alpes suíços dão as boas-vindas a um momento de transição mágica. As florestas de coníferas e as pradarias de altitude brilham com tons de vermelho fogo, laranja e amarelo dourado.
A paisagem se transforma espetacularmente como uma pintura viva, onde a natureza e o tempo convergem. As chuvas começam a cair com mais frequência. O ar torna-se mais fresco. A vegetação retarda seu crescimento, entrando gradualmente em um estado de dormência. A vida selvagem sente rapidamente estas mudanças. Todo o ecossistema sente a urgência da temporada que se aproxima. O outono na zona subalpina pinta uma cena natural colorida. As folhas das árvores caducifólias tornam-se de um amarelo vibrante, enquanto a vegetação mais baixa, como samambaias e musgos, adquire tons marrons profundos. As temperaturas diurnas continuam sendo agradáveis, mas ao cair da noite, o frio chega, às vezes baixando do ponto de congelamento. O outono traz uma transformação lenta, mas enérgica, enquanto tanto a paisagem quanto seus habitantes se preparam para os desafios futuros da natureza. O outono é também um período crucial para o guaxinim. Embora sejam originários da América do Norte, estes animais foram trazidos originalmente para a Alemanha por sua pelagem, mas gradualmente se espalharam para a Suíça. Atualmente, os guaxinins se adaptaram bem ao seu novo ambiente, especialmente ao redor do Lago Léman, Lago de Genebra. No outono, os guaxinins se concentram em acumular energia, consumindo uma dieta variada. Sendo onívoros, caçam animais pequenos, coletam bagas, castanhas e inclusive pescam pequenos peixes ou camarões dos riachos próximos. Eles têm o comportamento único de lavar sua comida com as patas, o que os ajuda a processar os alimentos de maneira mais eficiente. Além de se alimentarem, o outono é quando os guaxinins reforçam seus refúgios. Costumam procurar ocos de árvores, cavernas ou estruturas abandonadas para criar um refúgio seguro antes que o frio chegue. Segundo um relatório de 2024 da Universidade de Zurique, os guaxinins se expandiram rapidamente na zona subalpina graças à sua alta adaptabilidade e à abundante fonte de alimento no outono. No entanto, o Instituto Suíço de Pesquisa de Mamíferos adverte que a crescente população de guaxinins poderia ameaçar as espécies nativas devido à competição pelos recursos e suas habilidades de sobrevivência superiores nos Alpes suíços. Quando os ventos frios anunciam que o inverno se aproxima, a coleta de alimentos torna-se uma prioridade absoluta para o esquilo vermelho. Eles passam a maior parte do tempo coletando pinhas, avelãs e castanhas de coníferas e árvores caducifólias. Depois as escondem cuidadosamente sob a terra ou em ocos de árvores. Com uma memória excepcional, o esquilo vermelho pode lembrar exatamente onde enterrou a comida, mesmo quando a neve cobre o solo. No entanto, entre 20% e 30% das sementes nunca são encontradas. Elas germinam e contribuem para a regeneração da floresta. O outono não é a temporada de acasalamento, mas a etapa em que o esquilo vermelho acumula reservas de gordura para sobreviver ao inverno. Um indivíduo adulto costuma pesar de 10 a 14 onças, 280 a 400 gramas.
Por volta de setembro, o pintacilgo europeu reúne-se em pequenos bandos de 10 a 20 aves e começa sua migração. Esta é uma das aves pequenas mais bonitas da Europa, que aparece em muitas pinturas do Renascimento italiano. A maior parte da população nos Alpes suíços migra em direção ao sul, voando através de vales como Ródano e Lauterbrunnen em direção ao Mediterrâneo, onde o clima é mais quente e a comida mais abundante. Durante esta viagem, costumam voar baixo para evitar os picos nevados, enquanto procuram as sementes restantes da vegetação de outono. Diferente do pintacilgo, o chapim real só migra parcialmente. Alguns indivíduos partem, enquanto outros, especialmente os machos, permanecem nas regiões montanhosas se o clima não for muito severo. Estes indivíduos devem acumular reservas de gordura para sobreviver ao inverno, dependendo de castanhas, frutos secos e, às vezes, pequenos insetos para complementar sua proteína. A capacidade de encontrar e armazenar comida torna-se vital quando as temperaturas noturnas podem baixar de 32 graus Fahrenheit, 0 graus Celsius. Nas regiões altas dos Alpes, o outono traz uma mudança acentuada. As temperaturas caem para aproximadamente 20 graus Fahrenheit a 40 graus Fahrenheit, menos 6 graus Celsius a 4 graus Celsius, e a floresta dá lugar gradualmente a prados de grande altitude e vegetação resistente como a Artemisia e o Edelweiss, flor das neves. Os tons marrons e cinzas contrastam com a neve branca e o céu azul, criando uma paisagem majestosa e serena. As pradarias tornam-se a última fonte de alimento para os herbívoros antes que se desloquem para regiões mais baixas. Este é também o momento em que os machos de ibex, que viviam separados no verão, retornam ao rebanho para estabelecer o domínio antes da temporada de acasalamento. Os ferozes choques de chifres ecoam pelos penhascos. Seus chifres podem medir até 3 pés, quase 1 metro, e pesar cerca de 30 libras, 14 quilos. Apenas os vencedores ganharão o direito de se acasalar no final do outono. O outono é a fase de maior atividade para a marmota alpina. Elas comem ativamente grama, raízes e sementes para acumular gordura para sua longa hibernação. Paralelamente à busca de comida, as marmotas escavam e reparam sistemas de túneis de até 22 pés, 6,7 metros, de profundidade, revestindo-os com grama seca e palha para se manterem aquecidas. Ao viverem em grupos familiares, compartilham o sistema subterrâneo e mantêm sentinelas que emitem chamados de advertência quando detectam predadores como a águia real ou o lince euroasiático. À medida que o inverno se aproxima das regiões de alta montanha, o lince euroasiático também começa movimentos mais amplos, encerrando um outono turbulento no ecossistema alpino. Este é o momento em que expandem seu território de caça e acumulam energia para o próximo inverno. O território de um lince euroasiático pode se estender de 40 a 100 milhas quadradas, 100 a 260 quilômetros quadrados, dependendo da densidade de presas e das condições do terreno. O lince euroasiático foca-se principalmente em espécies como o corso e a camurça.
No outono, estas presas estão ocupadas acumulando energia para o inverno, o que as torna alvos mais fáceis devido à sua reduzida vigilância. O lince não se limita a animais grandes, mas também caça criaturas menores como marmotas e lebres para garantir um suprimento estável de alimento quando as presas grandes escasseiam. Na luz tênue do outono, o lince euroasiático sobressai na caça. São mais ativos ao amanhecer e ao anoitecer, quando as condições de pouca luz os ajudam a se esconder. O lince euroasiático é o felino selvagem maior da Europa, pesa de 40 a 70 libras, 18 a 32 quilos e mede de 32 a 51 polegadas, 80 a 130 centímetros. Seu corpo forte, pernas longas e pés largos permitem-lhe mover-se com graça através de terrenos montanhosos íngremes e cobertos de neve. Na zona de geleiras, as temperaturas despencam, oscilando entre 28 graus Fahrenheit e 40 graus Fahrenheit, menos 2 graus Celsius a 4 graus Celsius, marcando o fim dos meses quentes de verão, quando o gelo derrete. O gelo e a neve retornam gradualmente, cobrindo os altos picos e as geleiras. Os riachos alimentados pelo degelo no verão começam a secar à medida que a neve cobre o solo, criando uma paisagem intocada e silenciosa. Esta fase é desafiadora para o ecossistema, com a luz solar diminuindo e as temperaturas caindo rapidamente. As aves e os animais adaptados a estas duras condições começam a se preparar para a longa migração para encontrar comida e escapar do frio penetrante do inverno que se aproxima. O outono na zona de geleiras é uma etapa única, quando bandos de aves migratórias do norte convergem aqui. Sua viagem desde regiões frias como Escandinávia e Sibéria cria um espetáculo movimentado entre a neve branca e os vales. Entre elas, o bico grossudo começa sua migração de setembro a novembro, aproveitando a abundante fonte de alimento, antes de continuar sua viagem em direção ao sul. A mudança climática acelerou este processo. O número de bicos grossudos que migram através dos Alpes suíços aumentou 15% nos últimos 5 anos, já que os duros invernos no norte os empurram para buscar fontes de alimento mais abundantes. O bico grossudo depende das bagas de plantas como o espinheiro, o visco e a sorveira, que prosperam na zona de geleiras. Especialmente ao redor da área da geleira do Ródano, grandes bandos de bicos grossudos, que às vezes alcançam centenas de aves, buscam bagas ao longo dos arbustos e árvores silvestres. Eles se fundem com a paisagem intocada, criando uma dança natural entre o frio, onde a neve branca e a vida se entrelaçam. O outono é também quando o lagópode branco começa seu processo de transição de sua plumagem de verão marrom claro para uma plumagem branca pura, para se misturar com a paisagem nevada da zona de geleiras. Esta plumagem branca não só serve como uma camuflagem perfeita, mas também como uma camada isolante que as mantém aquecidas durante os frios dias de final de outono.
Os lagópodes brancos também tendem a criar pequenos caminhos na neve, escondendo-se perto de grandes rochas e arbustos para evitar os predadores como a águia real e o lince euroasiático. À medida que o outono avança, o lagópode branco se desloca para altitudes mais baixas, onde a neve é menos profunda e as fontes de alimento como a grama e os arbustos são mais acessíveis. Costumam se refugiar em fendas de rochas e áreas protegidas do vento para evitar o frio cortante e as fortes nevascas. Esta espécie reduz sua atividade, especialmente à noite, para economizar energia para os longos meses de inverno que se aproximam. De novembro a março, os picos nevados estendem-se como um tapete congelado. Nas regiões mais altas, as temperaturas podem baixar a menos 22 graus Fahrenheit, menos 30 graus Celsius, transformando os Alpes suíços em um reino gelado onde apenas as criaturas mais resilientes podem sobreviver. Na zona subalpina, as temperaturas podem descer de menos 4 graus Fahrenheit a 28 graus Fahrenheit, menos 20 graus Celsius a menos 2 graus Celsius, dependendo da altitude, cobrindo o solo com uma grossa camada de neve e gelo. A paisagem torna-se silenciosa. Vales como Lauterbrunnen jazem brancos sob a neve, com o único som fraco proveniente das cachoeiras congeladas que caem de penhascos de mais de 1.640 pés, 500 metros de altura. Rios como o Vispa e o Visca continuam a fluir, mas suas águas frias são obstaculizadas por grossas camadas de gelo. As florestas de abetos e píceas estão cobertas de branco, criando uma cena sombria e desolada. Os abetos e pinheiros caducifólios retardam seu processo de crescimento, passando a um modo de economia de energia. As aldeias de montanha tornam-se escassas à medida que os residentes se deslocam para o vale para evitar o frio. A vida ainda existe silenciosamente, mas luta constantemente para superar este duro inverno. A zona subalpina, que outrora foi densa com florestas de coníferas dominadas por abetos e píceas, agora está coberta de neve. A vegetação torna-se escassa e os riachos frequentemente estão congelados. À medida que as temperaturas caem profundamente, a pelagem do veado vermelho torna-se mais espessa para suportar o frio. Sua pelagem de inverno consta de duas camadas. Uma camada externa grossa para bloquear o vento frio e uma camada interna macia para proporcionar isolamento. Os veados vermelhos percorrem de 3 a 5 milhas, 5 a 8 quilômetros por dia para encontrar comida. Não só comem grama e brotos, mas também pequenos arbustos. No inverno, os veados vermelhos tendem a formar rebanhos maiores para aumentar a proteção contra os predadores. Enquanto isso, o esquilo vermelho parece enfrentar menos desafios, graças aos seus inteligentes hábitos de busca de comida no outono. Depende das pinhas, avelãs e castanhas que armazenou habilmente em ocos de árvores, sob as folhas caídas ou enterradas sob a terra. Mais de 6.000 sementes são armazenadas como fonte de alimento temporária, proporcionando energia ao esquilo vermelho durante o frio inverno.
Em estruturas antigas ou telhados abandonados, às vezes se pode encontrar a coruja das torres, Tito Alba, refugiando-se. No inverno, a paisagem nevada torna a caça mais difícil, mas a coruja se adaptou bem. Sua dieta consiste principalmente em pequenos roedores, como ratos do campo e ratos domésticos, que são presas noturnas. A coruja possui uma audição extremamente aguda. Seus ouvidos assimétricos permitem-lhes localizar com precisão sua presa, mesmo quando está escondida sob grossas camadas de neve. Podem detectar o som da presa a uma distância de 10 pés, 3 metros, mesmo se estiver enterrada sob a neve. Com seu voo silencioso, a coruja desliza na noite utilizando sua plumagem especialmente adaptada para se aproximar de sua presa sem ser detectada. Nas duras condições do inverno, o chapim real desenvolve um mecanismo de sobrevivência especial. É o fenômeno do letargo, dormência, que reduz a temperatura corporal à noite para economizar energia. Esta adaptação permite ao chapim reduzir sua temperatura corporal a níveis seguros, ajudando-o a suportar o frio enquanto mantém energia suficiente para encontrar comida durante o dia. Além disso, os chapins reais costumam se reunir em pequenos grupos para encontrar comida e se manterem aquecidos. Esta cooperação não só os ajuda a compartilhar o calor corporal, mas também reduz o risco de serem atacados por predadores como os falcões. Viver em grupos reduz a taxa de mortalidade no inverno em até 15%. Esta estratégia é crucial para a sobrevivência desta pequena ave, onde a agilidade e a adaptabilidade são chaves para suportar o ambiente hostil. Em altitudes superiores a 6.500 pés, a paisagem está coberta pelo frio absoluto. As temperaturas baixam dos 14 graus Fahrenheit, menos 10 graus Celsius, enquanto ventos ferozes varrem os picos, cobrindo tudo com uma camada branca e silenciosa. O Matterhorn eleva-se majestoso, erigindo-se como um símbolo congelado desta terra. Quantidades massivas de neve cobrem o solo, alcançando profundidades de até 13 pés, 4 metros, em altitudes superiores a 8.000 pés, criando uma paisagem espetacular. A vegetação de crescimento baixo parece curvar-se diante da dureza da natureza. Sob a grossa camada de neve, a vida continua. Embora mais desafiadora do que nunca, as espécies animais devem se adaptar, confiando nas reservas de gordura para sobreviver aos longos meses de inverno, esperando silenciosamente o renascimento da primavera. Durante o inverno, a marmota alpina depende totalmente do processo de hibernação para conservar energia. Sua hibernação começa no final de setembro ou início de outubro e dura até abril ou maio do ano seguinte. Durante este tempo, a marmota alpina interrompe toda a atividade, reduzindo sua temperatura corporal desde o nível normal de 100 graus Fahrenheit, 38 graus Celsius, a cerca de 41 graus Fahrenheit, 5 graus Celsius, e reduzindo sua taxa metabólica ao mínimo. Enquanto isso, a camurça adota a estratégia de migrar para altitudes mais baixas para evitar a neve profunda. Suas principais fontes de alimento são a grama seca, os pequenos arbustos e o musgo que cresce em encostas com pouca neve.
buscam áreas onde o vento soprou a neve, revelando a camada de grama seca por baixo. Em resposta à diminuição das fontes de alimento, a camurça reduz sua atividade para economizar energia. Passam a maior parte do tempo descansando, movendo-se apenas quando é estritamente necessário para encontrar comida. Nos últimos anos, o lobo cinzento da Itália começou a expandir seu território em direção às regiões de alta montanha dos Alpes suíços. Esta espécie, que uma vez se extinguiu na Suíça, retornou graças aos esforços de conservação, restabelecendo seu papel no ecossistema alpino. No inverno, quando as temperaturas alpinas podem baixar de -4 graus Fahrenheit, -20 graus Celsius, o lobo cinzento enfrenta condições extremas. Sua pelagem grossa de 2 camadas, a camada interna macia para o calor e a camada externa grossa para a proteção, permite-lhes suportar o frio extremo. No entanto, seu maior desafio no inverno não é o frio, mas a escassez de presas. Para sobreviver, o lobo cinzento deve patrulhar áreas maiores, caçando grandes herbívoros. Neste momento, o lobo cinzento caça principalmente veados vermelhos e camurças. A neve profunda retarda o movimento destes herbívoros, tornando-os alvos mais fáceis para o lobo. Os lobos costumam caçar em alcateias pequenas de 4 a 6 indivíduos. Utilizam estratégias de espreita, usando a neve como cobertura, e depois perseguem a presa até que se esgote. Embora o lobo cinzento seja um predador de topo, enfrenta muitos desafios. Sua presença não só afeta as populações de herbívoros, mas também ajuda a restaurar o equilíbrio do ecossistema. Segundo o grupo de lobos suíços, em 2024, o retorno do lobo ajudou a regular as populações de herbívoros, contribuindo para a recuperação das espécies de plantas alpinas. No entanto, também apresentam desafios na proteção do gado, já que as alcateias de lobos às vezes caçam ovelhas e cabras em áreas de pastoreio próximas. Desde o outono, a lebre da montanha começa a trocar sua pelagem, completando este processo no início do inverno. A pelagem branca pura permite-lhe mimetizar-se perfeitamente com a paisagem nevada, proporcionando uma excelente camuflagem contra os predadores. Esta pelagem de inverno é também o dobro de espessa que a de verão, proporcionando um melhor isolamento e atuando como um escudo natural contra o frio extremo. No inverno, quando a vida vegetal é escassa, a lebre da montanha muda sua dieta, centrando-se em vegetação mais dura, casca e brotos de arbustos. Frequentemente tem que escavar na neve para encontrar raízes e arbustos, consumindo cerca de 1 a 2 libras, 0,5 a 0,9 quilos, de comida por dia, mesmo quando as fontes de alimentos são limitadas. Este comportamento de escavar na neve é essencial para encontrar comida, mas consome muita energia. Por isso, acumular suficientes reservas de gordura no outono é crucial para suportar o longo inverno. Em meio a este duro ambiente, a águia real demonstra sua força extraordinária e suas habilidades de sobrevivência. Quando as temperaturas caem profundamente e a neve cobre os picos, o alimento escasseia, o que obriga este predador a caçar presas maiores para satisfazer suas necessidades nutricionais. O inverno é a temporada em que animais como a lebre da montanha, a marmota alpina, inclusive camurças fracas ou jovens, tornam-se alvos principais.
À medida que a neve profunda cobre o terreno, os herbívoros se movem mais lentamente e estão mais vulneráveis, criando oportunidades de caça favoráveis para a águia real. Sua envergadura alcança os 7,5 pés, 2,3 metros, o que permite à águia deslizar sem esforço pelo céu, voando durante horas sem gastar muita energia. A águia real utiliza este planeio para escanear grandes áreas em busca de presas. Observando do alto antes de realizar um ataque rápido e decisivo, a águia pode detectar presas de distâncias de até 2 milhas, 3,2 quilômetros, graças à sua visão aguda. Uma vez que o alvo é identificado, a águia desce a uma velocidade assombrosa, até 120 milhas por hora, 193 quilômetros por hora. Com suas garras poderosas e afiadas, ataca com precisão, submetendo rapidamente sua presa. Embora a águia real seja um predador de elite, também ajusta seu comportamento para conservar energia. No inverno, sua frequência de caça diminui aproximadamente 30% em comparação com o verão, quando o alimento é mais abundante. Esta estratégia de economia de energia é vital para a sobrevivência da águia durante os dias de frio extremo, quando o voo contínuo pode esgotar rapidamente suas preciosas reservas de energia. O inverno na zona de geleiras dos Alpes suíços revela uma paisagem majestosa e gelada. Ventos frios cortam o ar, empurrando as temperaturas abaixo dos menos 22 graus Fahrenheit, menos 30 graus Celsius, mergulhando a região no rigor invernal. Uma camada de neve de mais de 3 pés, 1 metro de espessura, cobre tudo como um tapete branco interminável. Picos icônicos como o Matterhorn e o Dufour Spitz mantêm-se firmes, elevando-se em direção ao céu gelado, criando uma paisagem solene e impressionante. A geleira, de mais de 14 milhas, 22,5 quilômetros de comprimento, move-se lentamente através das eras com uma superfície de gelo intocada que brilha sob o fraco sol de inverno. A zona de geleiras no inverno é um espetáculo dramático onde as forças da natureza e a vida se misturam em um silêncio gélido. Os grandes lagos, como o Lago Léman, Genebra e o Lago Thun, congelam parcialmente, mas graças ao fluxo das geleiras, ainda há áreas de água que não congelam. Estes pontos de água aberta tornam-se importantes locais de alimentação e refúgio para o cisne branco durante o duro inverno. Segundo um relatório de 2023 do Escritório Federal de Meio Ambiente da Suíça, o número de cisnes nos lagos congelados da zona de geleiras aumentou ligeiramente em relação ao ano anterior. Isto demonstra a alta adaptabilidade desta ave ao ambiente gelado. O cisne tem várias características fisiológicas que o ajudam a se adaptar ao frio. Com um peso de 20 a 26 libras, 9 a 12 quilos, e uma envergadura de até 8 pés, 2,4 metros, o cisne utiliza seu grande tamanho e sua plumagem espessa para se manter aquecido. Sua plumagem impermeável e uma camada de gordura isolante ajudam-nos a reter o calor ao mover-se em águas congeladas. Em particular, um mecanismo circulatório chamado troca de calor contra a corrente em suas patas permite aos cisnes caminhar sobre o gelo sem perder calor excessivo, protegendo as partes vitais de seu corpo.
Embora as plantas aquáticas escasseiem, os lagos não congelados na zona de geleiras ainda proporcionam nutrientes suficientes para o cisne. A migração de pequenos peixes para águas rasas ajuda especialmente esta espécie a manter seus níveis de energia durante os momentos mais duros do inverno. Essa árvore é o pinheiro suíço. Cresce justo no limite onde a vida pode existir, acima dos 2.000 metros. A árvore mais resistente pode viver centenas de anos, mas tem um grande problema. Suas pinhas não se abrem sozinhas. Seus frutos estão presos no interior. Isto significa que um pinheiro suíço não pode se reproduzir por si só. Aqui é onde aparece a ave. Um pássaro bastante estranho, o quebra-nozes. O quebra-nozes tem uma grande paixão na vida: acumular os pequenos, os médios, os ásperos, os gordinhos. Ele sabe exatamente quantos existem e verifica se estão no lugar correto. Esse é do tipo médio. Para onde vão? Ali. Um pequeno pode ir ali, um grande ali, o outro ao lado. Em meados de setembro começa a temporada de pinhões. Por instinto, o quebra-nozes dirige-se à maior despensa de alimentos da região. A floresta de Bernese, uma das florestas mais altas da Europa, é o lar de uma comunidade de pinheiros suíços centenários. Nesta época do ano, produzem uma quantidade enorme de frutos. Isto é o que o quebra-nozes vem buscar aqui. Primeiro, separar as pinhas, colocá-las no bloco de madeira, depois começar a trabalhar. Seu bico forte é a ferramenta perfeita. Com precisão cirúrgica, ele pode extrair 200 pinhões por hora. Ele os armazena atrás de sua língua. Em seu papo, pode carregar 30 sementes de uma vez e guardá-las em um lugar seguro. Há um método para escondê-las bem. Primeiro, cavar um buraco. Depois, enterrá-las profundamente. Não, esse não. 1, 2, 3. Do que ele não se dá conta é de que esta floresta é também um imã para todos os ladrões da zona. Eles estão esperando o momento adequado. O quebra-nozes cobre o buraco com um pouco de musgo e pronto. O quebra-nozes trabalha incansavelmente de manhã à noite. Recolhe, transporta e esconde 100.000 pinhões em 3 semanas. Assim que ele se vira, os ladrões saqueiam todos os seus tesouros, roubam-lhe 3/4 de sua fortuna. Diante do roubo dos pinhões, o quebra-nozes tem uma solução. Voa muitos quilômetros para esconder suas riquezas, inclusive as esconde nos lugares mais remotos. A boa notícia é que ele esquece um grande número de seus esconderijos. Assim é como o pinheiro suíço cria descendência e como se desloca. Uma árvore coopera com uma ave para se reproduzir. Agora sabemos que ajudar-se mutuamente é uma força poderosa no mundo natural. Sob os majestosos picos dos Alpes suíços, a natureza está perdendo gradualmente seu equilíbrio. A invasão humana está alterando a paisagem, reduzindo os habitats e ameaçando diretamente a vida selvagem. À medida que as temperaturas aumentam, a vegetação luta para se regenerar. As fontes de alimento escasseiam e o inverno já não é um refúgio seguro. A luta pela sobrevivência torna-se agora uma corrida implacável contra o clima em mudança e a pressão das atividades humanas. A mudança climática, fortemente influenciada pelos humanos, está impactando seriamente o ecossistema dos Alpes suíços, transformando a majestosa paisagem em um lugar que enfrenta mudanças extremas.
As geleiras estão derretendo rapidamente, arrastando as frágeis esperanças de muitas espécies. Segundo o Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras, em 2023, as geleiras suíças perderam 6% do seu volume de gelo em apenas um ano, o dobro da velocidade de anos anteriores. O lagópode branco, uma espécie que depende da grossa camada de neve para a camuflagem, enfrenta desafios quando a neve derrete mais cedo na primavera e é mais fina no inverno. Ao perder sua proteção natural, torna-se vulnerável diante dos predadores. Segundo o Instituto Federal Suíço de Pesquisa sobre Florestas, Neve e Paisagem, WSL, a população de lagópode branco diminuiu 10% nos últimos 5 anos. O aumento das temperaturas também obriga espécies como o ibex e a camurça a se deslocarem para altitudes mais elevadas para encontrar o frio necessário, onde o alimento é escasso e o habitat continua diminuindo. Cientistas da WWF Suíça advertem que, se esta tendência continuar, a população de ibex poderia diminuir até 20% nos próximos 50 anos. A mudança climática também aumenta a frequência de fenômenos meteorológicos extremos como nevascas, avalanches e deslizamentos de terra, ameaçando tanto a vida selvagem quanto os humanos. As avalanches não só devastam a paisagem, mas também destroem o sistema de túneis das marmotas alpinas. Um estudo de 2023 da ETH Zurique registrou que muitos indivíduos ficaram presos e morreram devido às avalanches. O turismo desempenha um papel vital na economia suíça, especialmente nos Alpes, mas a expansão das estações de esqui e a infraestrutura turística está causando impactos negativos no ecossistema. Segundo a UICN, em 2023, a construção de teleféricos, hotéis e complexos turísticos causou a perda de 5% da área florestal nas regiões subalpinas e alpinas na última década, o que levou a uma diminuição do habitat do veado vermelho, da camurça e do lagópode branco. As mudanças na gestão da água e a extração de recursos também apresentam grandes desafios para as espécies que dependem do meio aquático. Rios como o Reno, que outrora foram o lar do barbo e do salmão do Danúbio, estão experimentando uma diminuição no fluxo devido às represas hidrelétricas e ao desvio de água. Um estudo da ETH Zurique em 2023 mostrou que o fluxo de verão do Reno diminuiu 15% em comparação com a média das últimas 2 décadas, fazendo com que as condições de vida do salmão do Danúbio sejam mais severas e empurrando esta espécie para perto do perigo de extinção na Suíça. Estes números apenas refletem a ponta do iceberg, já que a degradação frequentemente ocorre de maneira silenciosa e mais severa. O futuro do ecossistema alpino não só reside nos relatórios científicos, mas depende da consciência, das escolhas e da responsabilidade dos humanos hoje. Para compreender realmente a mudança climática, devemos olhar mais profundamente para as causas criadas pelos próprios humanos, desde as atividades industriais e os resíduos até a superexploração dos recursos. A natureza só tem a capacidade de autorregular-se dentro de certos limites, e quando esse sistema se danifica, o frágil equilíbrio desaparecerá gradualmente.